Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 7 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. E hoje iremos comentar sobre o assunto O Mundo Preparado para o Anticristo. Nesse trimestre estamos estudando o livro do Apocalipse. Você que pode, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos juntos aprender um pouquinho mais na palavra do Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui reunidos para aprender, meu Pai, a Tua palavra. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quero te convidar para estar conosco aqui na Rua da Agricultura, número 720, em Santa Bárbara do Oeste, ao lado da Havan. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós estamos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus. E você é o nosso convidado. Você que pode, esteja conosco aqui na nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá, lição de número 7, O Mundo Preparado para o Anticristo. Nosso texto de referência, você que não possui a revista, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos comentar sobre o verso 1, 2, 3 e 4. Nosso texto de referência do nosso estudo está baseado em 2 Tessalonicenses 2, verso 1, 2, 3 e 4. Tópico 1. O mundo preparado para o Anticristo. A palavra mundo aparece com vários significados ao longo da Bíblia Sagrada. Pode significar o universo criado por Deus, também pode significar a vida humana, ou seja, o mundo constituído por pessoas. E finalmente a palavra mundo fala do sistema corrompido pelo pecado. E é sobre esse sentido que nós iremos comentar. O mundo como sistema. Lá em 1 João 5,19, nós vemos João falar que o mundo jaz no maligno. A interpretação desse versículo, meus irmãos, não significa que o mundo criado por Deus pertence ao maligno. A natureza, os seres, tudo que existe pertence ao maligno. Não. Quando a Bíblia relata que o mundo jaz no maligno, significa que o sistema, aquilo que nós conhecemos como sistema, pertence ao maligno. Percebe que quando Jesus estava lá os 40 dias e 40 noites no deserto, quando ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, o inimigo chega e oferece aquilo que o mundo pode proporcionar. Oferece riquezas, tenta Jesus na área do alimento, que ele estava com fome. E o interessante é que o inimigo tenta ele nas áreas que ele estava mais fragilizadas. Quando ele diz para ele, se lança daqui para que os seus anjos venham te segurar, te salvar, tentando confundir a origem, confundir aquilo que Jesus era, confundir aquilo que ele pertencia, quem ele era. Depois oferece alimento porque ele estava com fome, na área que ele estava fragilizado por causa da fome. Depois leva ele ao pináculo do templo, lá em cima, e mostra todas as riquezas do mundo, ou seja, todo o sistema, aquilo que o inimigo controla, e oferece a Jesus. Então, quando nós vemos esse versículo dizendo que o mundo jaz no maligno, é que todo o sistema pertence ao maligno. É ele que controla. E sobre esse sistema que nós vamos comentar e tentar discorrer um pouquinho. Tópico 1.1. O perigo do relativismo. Significa que cada pessoa tem o seu próprio padrão ou verdade. Meus irmãos, com tanta facilidade de nós alcançarmos e adquirirmos o conhecimento, não a sabedoria.
A sabedoria, nós vemos lá em Tiago falando que a sabedoria é perfeita, agradável, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. E a Bíblia diz que você que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá deliberadamente. Então há uma grande diferença entre sabedoria e conhecimento. Tem até aquele ditado bem comum e conhecido que diz: conhecimento é ter a ciência que o tomate não é um legume, é um fruto. Isso é conhecimento. Sabedoria é não colocar ele na salada de fruta. Saber que ele não se encaixa na salada de fruta. Então, o conhecimento nós adquirimos. A sabedoria vem de Deus, vem do alto. E em um mundo hoje em que é tão fácil nós adquirirmos conhecimento, hoje nós pregamos, falamos, explicamos a Bíblia Sagrada, e hoje não basta só você falar, você tem que provar aquilo que você está falando. Se você não consegue provar aonde está escrito, quem escreveu, o porquê, os pontos de vista, os pós, os contras, parece que há uma certa dificuldade na aceitação. Então, meu irmão, isso é o relativismo. Tudo é relativo. Você fala algo e vem um outro e fala, não, mas tem esse segundo ponto de vista. Quando na verdade, meu irmão, nós não temos que ficar com os pontos de vista, mas temos que ficar com o que a palavra diz, com o que a Bíblia Sagrada diz. Não é o nosso ponto de vista, não é o nosso conhecimento que define aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. O que nós precisamos saber, o que nós precisamos, em que nós precisamos acreditar, os princípios que Jesus deixou, que Deus deixou para a humanidade, está na Bíblia Sagrada. O que precisava ser revelado para nós está explícito na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja, como povo de Deus, com seus valores fundamentados na palavra de Deus, é o que impede e detém o pleno estabelecimento deste relativismo. Por isso mesmo, a igreja tem sido alvo de ataques constantes em nossa sociedade. Meus irmãos, é a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu imagino, não é o meu ponto de vista. Não é eu pegar um versículo A, juntar com o versículo B, criar uma doutrina, criar um fundamento e dizer que aquilo é verdade. Não, meu irmão. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Fica com o que está escrito na Bíblia Sagrada, porque ela é quem nos direciona, quem nos fortalece, quem nos mostra o caminho para nós chegarmos ao céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1.2. Doutores segundo suas próprias concupiscências. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3, 4. Hoje, meus irmãos, concupiscências é o desejo da carne, a cobiça, a inveja, aquilo a qual a nossa carne nos impulsiona, nos leva à prática do pecado. Pecado esse que talvez nós gostamos, está enraizados na nossa carne. Isso é o significado de concupiscência. Agora aqui, meu irmão, o versículo que Timóteo fala: porque haverá um tempo que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Ou seja, eu vou ficar nesse lugar ou nessa igreja porque essa igreja prega aquilo que eu gosto de ouvir. Eu vou frequentar mais essa denominação e vou ficar mais próximo deste ministro porque ele prega aquilo que eu quero ouvir. Hoje, meus irmãos, o que nós mais encontramos são lugares a qual prega a ideologia que nós queremos ouvir, as mensagens que nós queremos ouvir. Se de repente o pastor ele vai um pouquinho mais incisivo na Bíblia, principalmente pregando contra o pecado, contra as práticas do pecado, parece que há um certo receio.
Agora, quando nós ouvimos sobre prosperidade, sobre vai dar certo, sobre você vai romper, você vai ser feliz, você vai... essas palavras que levantam o nosso ego, a nossa autoestima, palavras de autoajuda, isso tudo é benéfico, eu não estou criticando, mas o que eu estou dizendo é que você não pode só se alimentar dessas coisas, senão fica um alimento muito vago, muito raso, fica um alimento sem propriedade. Tudo isso é bíblico, tudo isso está na Bíblia Sagrada, tudo isso vem de Deus, mas nós não podemos só se alimentar disso. Tem que se alimentar do que está escrito na Bíblia Sagrada em todas as esferas de conhecimento. Tudo aquilo que ela nos ensina. Quando ela bate contra o pecado, quando ela diz que é errado, temos que ouvir, temos que permanecer ali fiel, firme, aonde Deus nos colocou. Não saia de onde Deus te colocou só porque talvez o alimento que você está recebendo não está agradando aos seus ouvidos. O paladar talvez não está sendo doce. Jesus sabe o que você precisa ouvir. Jesus sabe qual é o alimento que vai trazer força para a sua vida, para a sua alma, para você continuar na caminhada. Não fique se alimentando só daquilo que é rasinho, meu irmão. De vez em quando um mocotó, uma feijoada é muito bom para o organismo, fortalece os nervos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico número 2, a desconstrução do ser humano. O homem pós-moderno caminha dentro de um processo sistemático de desconstrução dos valores e princípios cristãos. 2.1, a desconstrução da família. A família é o principal alvo de ataques do inimigo em nosso tempo. A relativação dos papéis familiares. A família, meu irmão, é projeto constituído por Deus. E é um dos alvos do inimigo. O inimigo busca veementemente atrapalhar, desconstruir a família. Perceba que hoje os papéis da família já estão sendo um tanto quanto destruídos. Está sendo um tanto quanto desvalorizados a relativação. O homem fazendo o papel da mulher, a mulher fazendo o papel do homem. E muito cuidado, meus irmãos, que nós estamos em um ano de política. Muito cuidado quem nós iremos colocar para escrever as leis do nosso país. Quando você for exercer a sua cidadania, meu irmão, pense bem. Dê mais crédito àqueles que dizem ser servos de Deus, aqueles que se comportam, aqueles que são compromissados com os valores da família, com os fundamentos da família, para que não venha aprovar essas leis do inimigo, para que depois venha nos afligir, venha fazer com que nós venhamos sofrer. Hoje em dia já é bem raro nós vermos como era antigamente, o filho pedir bênção para o pai, bênção para a mãe, bênção para os avós. Hoje esse papel, o inimigo está tentando desconstruir o papel da família. E a família, meu irmão, é algo constituído por Deus. Meu irmão, zele pela sua família, cuide da sua família. Sua família tem que estar acima dos bens materiais. Você precisa dos bens materiais para dar um bom conforto à sua família. Mas se você não tiver família, para que irá valer esses bens? Então a sua família vem em primeiro plano. Honre a sua família, cuide da sua família, valorize a sua família, valorize a sua esposa, valorize os seus filhos. Tenha tempos produtivos, tempos de qualidade, tempos de valores com as suas famílias. Porque, meu irmão, os bens materiais, as riquezas desse mundo, quando nós estivermos ali no leito de enfermidade, não vai resolver para nada. Os seus bens materiais, meu irmão, não vai levar remédio, conforto, carinho quando você precisar, mas vai ser a sua família. Valorize a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A destruição emocional e psicológica, tópico 2.2. O ser humano foi feito para se relacionar com Deus e ser feliz em sua presença. Meu irmão, o relacionamento com Deus nos traz felicidade. Quando você estiver triste, angustiado, abatido, jejue.
ore, fale com seu Deus. Lembra lá quando os fariseus chegaram, e alguns discípulos de João chegaram e falaram para Jesus: por que nós jejuamos e os seus discípulos, Jesus, não jejua? Esse texto está lá nos evangelhos. Jesus diz assim: por que irão jejuar os filhos das bodas? Por que irão jejuar os filhos quando o noivo está presente? Haverá dias em que o noivo será retirado de vós, então aí ireis jejuar. Ou seja, os discípulos estavam próximos de Jesus, não era necessário jejuar, porque o próprio Jesus emanava a alegria, a paz. Então, esse a receita que Jesus deixou para nós. Em tempos de tristeza, de angústia, jejue, ore, fale com seu Deus, se relacione com Ele, pois a alegria, a paz, Ele nos dará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conclusão, não vai dar tempo de nós, o horário já está cedendo aqui, não vai dar tempo de nós comentarmos, mas o tópico 3 fala: não vos conformeis com este mundo, não aceite a forma do mundo, aquilo que o mundo te oferece, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação vem do Espírito Santo, é Ele quem nos transforma, e você precisa ter uma novidade de vida, mudar a sua forma de pensar, para que essa renovação venha sobre a sua vida. Obediência a Cristo reflete em todas as áreas da vida. Quando você obedece a Deus, é obediente aos seus princípios, todas as esferas, todas as áreas da sua vida anda bem, prospera, Deus fortalece, Deus ajuda, Deus mostra a direção e o caminho. Conclusão: diante dos grandes desafios deste tempo que vivemos, devemos nos manter firmes na palavra de Deus, pois é nela, em conjunto com a ação do Espírito Santo, que encontramos e mantemos nossa identidade e característica. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, o seu lar. Continue firme nos princípios bíblicos que Deus determinou. Se relacione com Deus, pois o relacionamento com Ele fortalece a nossa alma, traz paz, traz alegria ao nosso ser. Deus te abençoe e até a próxima lição, querendo Deus.